Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje um vídeo sobre laboratório, né? O que a gente vai falar hoje, né? O que é atenuação, gente, né? A gente vê muito nos geradores de sinais, né? Teclas, né? Como essa aqui, por exemplo, ó, que fala sobre uma atenuação, né? Ou seja, eu tenho a minha amplitude aqui, porém, né? Nesse caso, quando eu puxo, eu tenho uma atenuação de 20 dB, tá? Aqui embaixo um outro gerador de sinal, né, que também eu tenho a minha amplitude, porém eu tenho um botão aqui que me fala que eu tenho uma atenuação de 20 dB, ok? E aqui, por exemplo, eu tenho um gerador de áudio, né, que eu também tenho a minha amplitude, tá? E tenho o meu atenuador. Nesse caso, no gerador de áudio, né, eu tenho aqui 6 faixas, né, nessa escala aqui de atenuação. Mas afinal de contas, o que é essa atenuação, né? O que significa, né? O valor sempre é em dB. O que é 20 dB de atenuação? Tá? Então essa é a ideia de mostrar nesse vídeo o que é, né? Como calcular, como saber aquele valor de atenuação que está em dB, né? O que significa aquilo lá. Então só para a gente entender, né? Essa atenuação que está presente em praticamente todos os geradores de áudio, de sinais, né? De funções. Tá ok? A gente já volta então. Bom, pessoal, a gente vai começar, né, usando um gerador de áudio, tá? Justamente para me explicar uma atenuação com mais escalas, tá? No caso dos dois geradores ali de funções de sinais que eu mostrei, ele só tem uma atenuação de menos 20 dB, tá? Nesse aqui eu tenho o zero, né, que não tem atenuação nenhuma, depois menos 10, menos 20, menos 30, menos 40 e menos 50. Aí eu vou estar explicando o que é essa atenuação, né? O que significa ali o dB, né? E por que existe essa atenuação, tá ok? Então vamos lá, eu tô com o meu gerador aqui de áudio, tá? Eu tô na escala aqui de 0 a 1 kHz, então eu tô com 1 kHz, né? 1,0249 kHz, tá? De sinal. Eu tenho uma onda senoidal, tá? Eu tô monitorando essa onda lá, então eu tô aqui com aqueles 1025 kHz, tá? Eu tenho uma tensão aqui de 3,5, 3,7 volts de pico a pico, né? Então quando eu venho aqui, gente, em amplitude, né? E eu vario a amplitude, vocês vão ver que eu vario, né? Justamente a amplitude da onda, tá? Ó, então eu aumento e diminuo dentro de uma faixa, tá? De tensão. Então essa faixa vai de praticamente zero, né? Eu vou aumentar aqui, não sei se vai estourar a escala. Vai, deixa eu só diminuir um pouco. E nessa escala aqui eu estou indo até 10,4 volts, tá? Que é o máximo de saída pico a pico, né? RMS, perdão, aqui é RMS, que esse meu gerador me dá, tá ok? Então isso aqui, gente, é a amplitude que eu controlo aqui, estando em zero. Quando eu falo que eu vou atenuar, a palavra atenuar significa o que? Diminuir. Tá? Então se eu vier na escala aqui que está em zero, que é o valor normal, se eu vier aqui e dizer que eu vou atenuar menos 10 dB, dá uma olhada o que acontece com a forma de onda. Ela diminuiu menos 10 dB. Mas o que é menos 10 dB? Quanto significa isso? Eu vou mostrar. Depois se eu continuar, menos 20 dB. Pode ver que a amplitude, né? Se eu continuar de novo, menos 30 dB. Praticamente sumiu. Agora eu vou aumentar aqui só para vocês tentarem visualizar. Eu estou em menos 30. Se eu diminuir, certo? Para menos 40, diminuiu de novo. E menos 50, praticamente diminuiu quase tudo. Então, cada vez que eu faço uma atenuação, eu estou reduzindo a amplitude desse sinal. Então, eu vou voltar para o sinal flat lá, que é o zero. Tá? E vou estar mostrando para vocês o que significa esses menos 10 dB, menos 20 dB, menos 30 dB, o quanto vale isso, né? O que significa esse valor, tá ok?
Bom, quando a gente fala em dB, gente, a gente fica imaginando, né, que unidade de medida é essa? dB, gente, não é unidade de medida, tá? O dB, ele estabelece uma relação entre duas grandezas, ou seja, a comparação entre duas grandezas, tá ok? Onde é utilizado o dB? Tá? Existem várias aplicações para o dB, tá? Uma delas é no que se refere a amplificadores, tá? Ganho de amplificadores ou atenuação de amplificadores, né? Até meio complicado dizer que o amplificador ele atenua, tá? Mas só para a gente entender o conceito, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, tá? Isso aqui é o amplificador, né? O TDA 2003 que nós montamos no último vídeo, né? Inclusive eu vou fazer uma série de vídeos, né? Para a gente aprender a fazer algumas medições em amplificadores, tá? Algumas características interessantes para a gente poder fazer, aprender a fazer, né? Entender e como fazer isso aí, né? Então é uma série de vídeos que eu vou estar fazendo mais à frente e usar justamente, né, aquele amplificadorzinho que a gente montou no último vídeo, tá? Então só para a gente entender, tá, gente? Ganhos, tá, de amplificadores é dado em dB, tá? Então vamos olhar aqui, ó. Ganho de tensão com loop fechado, ou seja, com uma carga de 4 ohms, tá? Então eu tenho aqui uma frequência de 1 kHz, uma carga de 4 ohms, o ganho dele é 40 dB, tá? Então eu vou dizer, a unidade, né, colocada aqui não é unidade, é uma relação, diz que entre o sinal de entrada e o sinal de saída eu tenho um ganho de 40 dB. Tá? Esse é um caso de ganho, tá? Mas hoje o vídeo especificamente é para falar de atenuação, tá, gente? Então quando a gente fala de ganho, né, ou atenuação, a forma que a gente usa para tensão, tá? Eu não vou entrar no mérito, gente, aqui de falar o dB, como que o dB foi inventado, né, como foi descoberto, né, que foi através de Alexander Graham Bell, né, que tem a unidade Bell, que por sua vez usou o decibel. Não é o intuito do vídeo, tá? O intuito do vídeo é a gente entender, tá? Por isso a fórmula já está pronta, né? Então é o seguinte, para mim calcular aquele dB, né, a respeito do ganho, por exemplo, de um amplificador, a minha fórmula é dB igual 20 vezes log, né? Lembrar que esse log sempre é log de base 10, né? Log decimal, da tensão de saída dividido pela tensão de entrada, tá? Mas na realidade é o seguinte, eu já tenho o valor do dB, né? Ou seja, eu quero saber aquele dB lá quanto vale. Qual é a relação daquele dB que está ali para me saber entender o que é aquele dB. Então vou imaginar o seguinte, essa relação, que é tensão de entrada pela saída, eu vou substituir pela letra Y, tá? Que é a relação que eu preciso saber. Vocês vão entender já o que é. Então para mim calcular isso aqui, eu peguei e substituí isso aqui por Y. Então ficou dB igual 20 vezes log de Y, tá? Como eu quero saber o que é, né, justamente esse Y, eu isolei ele aqui, né, o log de Y, tá? Então, pro lado de cá eu fiquei o quê? Esse 10 é a base 10 do logaritmo, tá? Aí aqui em cima, né, eu vou colocar 10 elevado a esse dB que eu coloquei aqui, por exemplo, é o valor do dB que eu quero saber, dividido por 20, que é esse 20 aqui. Ou seja, o valor que eu preciso saber é igual 10 elevado a quanto? dB, o valor que eu quero, dividido por 20. Esse 20 é esse aqui e esse 10 é a base 10 do meu logarítmico, tá? Então esse dB é o valor que eu preciso identificar, saber qual a relação dele, tá? Quando eu fizer esse cálculo, o resultado que eu vou achar é um ganho. Tá? Para mim saber o que é atenuação, atenuação é o inverso do ganho, né? Ganho é o quanto eu consegui aumentar, atenuação é o quanto eu diminuir. Então para mim achar o valor da atenuação, simplesmente eu faço o inverso, matematicamente é o inverso, é 1 dividido pelo resultado que eu encontrei aqui no ganho, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, justamente de menos 20 dB, que é o que nós encontramos nesse gerador de sinal e nesse gerador. Ele só tem uma atenuação. Esse aqui puxando eu reduzi menos 20 dB e esse aqui apertando essa tecla menos 20 dB. Então justamente eu usei o menos 20 dB. Então para mim fazer, né, essa conta, como é que eu vou fazer? Log de Y, né, da base 10, né? Esse número aqui embaixo, 20, é fixo, aqui é fixo. O número aqui em cima é o dB que eu quero saber, no caso 20 dB,
né? Então se eu dividir 20 por 20 dá 1, fica 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Mas aqui é 10 ganho. Se eu falar de 20 dB de ganho, eu estou ganhando, aumentando 10 vezes o meu valor, tá? Quando eu falo em atenuação, é o inverso disso. Se eu pegar esse valor, colocar 1 dividido por 10, eu tenho 0,1. Esse 0,1, gente, é a atenuação. Se eu pegar o meu valor, né, vamos imaginar que o meu valor é 5 volts. Né? Se eu pegar 5 volts e multiplicar por 0,1, eu tenho 0,5. Ou seja, de 5 eu baixei para 0,5. Significa o quê? Eu reduzi, eu atenuei 10 vezes o meu sinal. Tá ok? Agora, para a gente fazer e entender melhor, tá? Eu fiz aqui uma tabelinha, né? E fiz aquele mesmo cálculo, gente, tá? O mesmo cálculo, só que aqui, por exemplo, né, no dB eu fiz com 10, fiz com 20, que deu 0,1 que eu falei, fiz com 30, fiz com 40 e fiz com 50. Tá todo esse material aqui eu vou estar disponibilizando para vocês. Esse resultado que deu, que resultado que é? Esse resultado, gente, é a relação do sinal que eu vou precisar multiplicar. Tá? Vocês já vão entender já o que significa isso aí. Aí eu criei uma tabelinha aqui, ó, né, do valor calculado e do valor medido, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, eu tô no 0, certo? Então aqui eu tenho a minha variação, eu tirei do osciloscópio que fica mais fácil a gente ver aqui do que ver um número pequenininho lá embaixo, tá? Lembrar que tem que ser um multímetro True RMS, tá? Esse Fluke, por exemplo, ele é. Então é o seguinte, gente, ó, aqui eu tenho a minha amplitude, tá? Eu tô em 0, significa o quê? O valor que está saindo aqui, ele não tem nenhum ganho, nenhuma atenuação, tá? Então, conforme eu vou aumentando aqui, vocês podem ver que vai aumentando aqui, ó. Eu estou aumentando, ele para um pouquinho porque ele muda de escala, porque é automática. Conforme eu vou aumentando aqui, ó, ele vai aumentando a tensão, ou seja, a minha amplitude de saída. Lembra que eu falei que dava em torno de 10, qualquer coisa lá? A minha saída máxima aqui deu 10,42 volts, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar mais ou menos no meio aqui, ó. Vou deixar perto de um valor fácil de calcular. Vamos ver se eu consigo deixar em 3,7 aqui, ó. Aproximadamente, bom, 3,7 aproximadamente, tá? Então vamos fazer o seguinte, tá? Então o meu valor de referência, tá? Vou até colocar aqui. O meu valor de referência aqui é 3,7 volts. Então vou colocar 3,7 volts. Lembrar, gente, que é o valor real, tá? 3,7, 0 dB aqui, ó, é o meu valor real. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha referência, que é 3,7, tá? Vamos fazer a conta aqui, ó, 3,7, e vou multiplicar pelo meu fator, lembra que eu falei? A relação em menos 10 dB. Então dá 0,3162. Então vamos multiplicar a minha referência, que está em 0, né, por 0,3162, que é o menos 10 dB. Né? Multipliquei e deu quanto? Então eu vou colocar aqui, ó, o meu valor. Deixa eu pegar uma outra cor agora. O meu valor calculado, tá? Então o meu valor calculado, né, deu 1,16994 volts. Aqui é volts, tá? Aqui eu tenho 3,7 volts. Significa o quê? Quando eu mudar para a escala, eu não vou mexer na amplitude mais. Quando eu mudar para a escala aqui de menos 10, ele vai reduzir esse fator, então tem que dar um valor, se não esse, muito próximo desse, tá? Eu não vou mexer lá no meu sinal, eu vou atenuar menos 10 dB. Atenuei, quanto deu aqui agora? 1,173, tá? Então aqui deu 1,173, 170 lá, arredondando. 170. Para um valor calculado de 169, ó. Então, praticamente diferença nenhuma, tá? Agora eu não vou mexer em nada novamente lá. Agora eu venho aqui, ó, pego os meus 3,7, que é a minha referência lá em 0. Agora eu vou jogar para a escala de menos 20 dB,
né? Menos 20 dB significa que eu tenho que multiplicar por 0,1. Então é os 3,7, né, vezes 0,1. Eu vou multiplicar, vai dar quanto? Aqui, ó, 0,37 volts, ou seja, 370 milivolts. Então, sem mexer em nada, eu vou atenuar de novo. Menos 20 dB tem que dar próximo de 370 milivolts. Vamos lá? Menos 20. Quanto vai dar? 360. Vou arredondar aqui, 9 milivolts, né? Praticamente o mesmo valor, tá? Vou voltar de novo lá para minha escala, 3,7 volts, que é o valor em zero, né? Agora eu vou para a escala de menos 30 dB. Que número que eu tenho que multiplicar? É 0,03162, tá? Então, quando eu multiplico aqui, na escala de menos 30, eu vou ter 0,116, vou arredondar lá, tá? 117 volts, ou seja, 117 milivolts. Então, quando eu colocar aqui na escala de menos 30, tem que dar próximo de 117 milivolts. Vamos lá ver? Olha lá, deu 118, gente, tá? 0,118 volts, ou seja, 118 medido contra 117 calculado. Perfeito? Volto de novo para o meu valor full, 3,7, que é em 0 dB. Agora vou multiplicar pela faixa dos 40 dBs, tá? Então 0,01. Multipliquei, quanto tem que dar? 0,037 volts, ou seja, 37 milivolts, tá? Mesma coisa, quando eu mudar para menos 40 aqui, tem que dar o valor próximo do que eu calculei. Quanto deu lá? 37,3, ou seja, 0,0373 volts. Praticamente o mesmo valor, gente, né? E por último, a minha última escala lá, né? Vou de novo aqui, os 3,7, né? Agora eu vou multiplicar pela referência de menos 50 dB. Então é 0,003162, certo? Se eu der um Enter aqui e multiplicar, eu vou ter o valor de 0,012 milivolts, tá? Vou arredondar ali, 0,16, 12 milivolts. Eu vou mudar aqui para a escala, vai ter que dar em torno de 12 milivolts. Olha lá, praticamente o mesmo valor, 0,0118 volts. Então, gente, comparando aqui, ó, o que eu calculei com o que eu medi, ó, era para dar 1,169, deu 1,170. Era para dar 0,37 volts, deu 0,369. Aqui o valor calculado 0,117, o valor medido 0,118. O valor calculado 0,037 deu 0,037. Eu coloquei mais uma casa decimal. E por último, menos 50, que é 0,0116, deu 0,0118, né? Então significa que, né, o que eu calculei é o que eu medi, tá? Então, teoricamente, gente, o que aconteceu? Eu vim aqui de uma escala de 0, né, que estava dando em torno lá de 3,7. Quando eu coloco menos 10 dB, significa que eu atenuei este fator aqui, certo? Quando eu coloco em menos 20, eu atenuei este valor aqui. Quando eu colocar em menos 30, eu atenuei este valor, menos 40 este valor e menos 50 este valor. Da onde eu consegui esses valores, gente? Fazendo o mesmo cálculo aqui, só que no exemplo que eu dei, né, que eu peguei, fiz para 20 dB, lembrar que o valor que eu substituo é aqui, ó, né? Eu fiz aqui com 10, com 20, com 30, com 40 e com 50, né? Então eu peguei aqui 10 dividido por 2, né? Aliás, 10 dividido por 20, né? Peguei o 10 e levei pelo resultado que deu. Fiz o inverso, tá? E me deu um fator, né? Eu fiz para todos esses valores, que é de 10, né, até 50, tá? Nesse gerador de áudio, gente, a gente tem uma característica, né, de eu poder fazer essas atenuações, que é justamente para testar aparelhos de áudio, tá? Quando a gente for começar a fazer os testes no amplificador, a gente vai entender
por que eu tenho que ter esses valores menores, né, e conseguir regular essa escala com mais precisão? É justamente para mim poder medir sensibilidade de entrada, para mim medir ganho, para mim medir uma série de fatores em áudio que eu preciso de sinais atenuados, porém que eu consiga manipular a amplitude dele, né? Ou seja, eu tinha aqui na escala 0, né, eu fazia de praticamente 0 até 10 volts, né? Quando eu reduzo isso 10 vezes, significa o quê? Que essa mesma regularidade, de vez de ser de 0 a 10, vai ser de 0 a 1. Quando eu reduzo de novo, né, vai ser, vamos imaginar que fosse pela metade, de vez de ser 10, eu reduzi mais 10 vezes, né, vai ser de 0 até 100 milivolts, né? Depois de 0 até 1000 milivolts, e assim sucessivamente. Eu tenho uma regulagem, né, mais precisa, né? Por isso que o gerador de áudio, eu vou falar depois mais especificamente a respeito dele, ele trabalha com um range de frequência bem baixo, né? Não seja aquele 10 Hz a 1 MHz, né? Justamente porque é para trabalhar na faixa de áudio, né? A gente não chega nem perto de 1 MHz de audição, né? A nossa audição é de 20 Hz a 20 kHz, tá? Então, gente, para a gente entender bem, tá? Voltando aí para relembrar, né? A atenuação que existe nesse aqui, por exemplo, né? O menos 20 dB significa que eu vou atenuar o sinal 10 vezes. Então, eu tenho aqui, por exemplo, na minha saída, vamos imaginar que a minha amplitude de saída aqui é de 0 a 5 volts. Quando eu atenuar esse sinal, eu vou ter de 0 até 0,5, porque eu atenuei 10 vezes o sinal, tá? Isso serve para esse. Esse aqui tem mais escalas, né? Eu fiz questão de mostrar escala por escala para a gente poder entender, né? Que danado de negócio que é esse de atenuação, tá? Então, quando a gente ver agora, a partir de agora, tá? Principalmente nos geradores, né, de sinal, uma tecla, né, onde mostra atenuação, significa que eu vou diminuir esse sinal, eu vou atenuar esse sinal. Quanto que eu vou atenuar, certo? É um valor de referência em dB, né? Esse valor, nesse caso eu dei esse valor aqui para vocês, né? Essa tabelinha eu vou disponibilizar, tá? Então simplesmente é você pegar um sinal, né? Então tem um sinal de 10 volts. Eu vou atenuar 10 dB, eu multiplico 10 por 0,3162. O valor que der significa o quanto eu atenuei. Vou atenuar 20 dB. Significa o quê? Nesse caso aqui vai dar 10 vezes a redução da atenuação. E assim sucessivamente. Para alcançar esses valores, né, basta simplesmente usar esse cálculo aqui que eu usei. Qualquer calculadora, gente, tem o cálculo de logaritmo, tá? Qualquer calculadora tem o inverso, tá? Que é 1 sobre o valor, 1 sobre x, né? Então é muito fácil de você identificar. Para aqueles que não são muito chegados na matemática, tá aqui a tabela, né? Então quando você vê um aparelho que tem lá atenuação de menos 20 dB, é o valor que você tem, né, sem atenuação, multiplica por 0,1. Então você vai ter o quanto esse sinal foi atenuado, tá ok? Nos próximos vídeos, gente, a gente vai estar fazendo aquela série que eu falei para vocês a respeito de amplificadores, tá? Então a gente vai ver sobre ganho de amplificadores, né? Então no caso é o cálculo direto, sem inversão, eu vou ter o ganho, né? E como é calculado isso aí? Eu vou medir a tensão de entrada, medir a tensão de saída, dividir um pelo outro, né? Então esse valor que tem aqui, eu faço vezes 20 logo, eu vou ter o meu ganho, tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha esclarecido suas dúvidas, tá? Mas se alguém ficar com mais alguma dúvida a respeito, tá? Pode fazer seu comentário, tá? Eu vou estar respondendo todos os questionamentos, tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Mais uma coisa, né? Eu começo a partir dessa semana a fazer aqueles vídeos rápidos que eu falei para vocês. O nosso vídeo é geralmente nas sextas ou no sábado, né? Então durante a semana eu vou estar fazendo esses vídeos rápidos, tá? Não tem um dia certo da semana. Conforme eu tiver o vídeo pronto, eu vou postando para vocês. E espero que vocês tenham gostado, né? Mais uma dica para vocês aí do laboratório, né? Para aqueles que gostaram, deixe o seu joinha, né? Faça os seus comentários, a gente vai ter muito prazer em responder, né? Agora temos também a página no nosso Facebook, vai estar na descrição do vídeo, e eu vou disponibilizar esse material, tá ok? Obrigado, espero que tenham gostado, um abraço.